Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 25ª aula do CAUNI, uma aula de ecologia. Essa aula fará com vocês revisão dos conceitos importantes para a 8. Essa aula foi elaborada pela equipe de biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Relações ecológicas. As minhas relações ecológicas, elas podem ser intraespecíficas, intra-dentro, específicas, espécie. Então, eu estou tratando de relações que ocorrem em uma única espécie, dentro de uma única espécie. Os indivíduos que se relacionam pertencem a uma mesma espécie. Essas relações podem ser harmônicas, quando elas não trazem prejuízo, tá? Então, ninguém que participa dessa relação sai perdendo, tem algum prejuízo. Ou elas podem ser desarmônicas, quando um dos envolvidos é prejudicado, ele sofre algum prejuízo com a relação. No caso das minhas relações harmônicas, nós temos a sociedade e nós temos a colônia. Observem, são relações harmônicas, positiva, que ocorrem dentro de uma espécie. Qual é a diferença, então, da sociedade para a colônia? Na sociedade, os indivíduos são separados. Eu olho uma formiguinha, eu sei aonde ela começa, sei aonde ela termina. Uma formiguinha não é grudadinha no corpo da outra. Já no caso da colônia, eu tenho um indivíduo grudado no corpo do outro. Eu olho aqui os discos orais desses pólipos, mas a partir do momento que eu vou olhando o resto do corpo, eu não sei onde começa um e termina do outro, porque eles são anatomicamente ligados. No caso das relações desarmônicas, eu tenho aqui o canibalismo e tenho a competição. Canibalismo é uma relação positiva-negativa. Por quê? Um indivíduo é o canibal, é o que está se alimentando. E então, esse indivíduo está ganhando nutrientes, está ganhando energia ao consumir o corpo de outro. Já este aqui que está sendo consumido, ele está perdendo, ele perde a sua vida. Canibalismo é muito comum em invertebrados, então em aranhas, em escorpiões, em uma série de animais invertebrados, mas é muito comum em vertebrados também. Então, jacarés, crocodilos, leões, uma série de animais às vezes comem indivíduos que pertencem à sua própria espécie. No caso da competição, ela pode ser intraespecífica, como a que está mostrando aqui nessa relação, que no caso os dois saem perdendo. O que é uma competição intraespecífica? Eu tenho um recurso que é limitado. Que recurso é esse? Pode ser o espaço onde esses animais vivem. Cada um tem o seu território, se um entrar no território do outro, ocorre uma disputa. Pode ser fêmea. Fêmea é recurso porque fêmea produz óvulos, consequentemente tem filhotes. Então, esses machos podem estar disputando uma fêmea. Pode ser alimentação, às vezes dentro da própria espécie, dois indivíduos estão disputando o seu alimento. Sempre que eu tenho competição, os indivíduos saem perdendo. Por quê? Mesmo aquele que ganhou o território, mesmo aquele que ganhou a fêmea, mesmo aquele que ganhou a alimentação, ele perdeu a energia, às vezes ele sai machucado, então todos são prejudicados. Relações ecológicas interespecíficas. Interespecíficas ocorrem entre duas espécies diferentes. Essas relações elas podem ser harmônicas quando eu não tenho prejuízo para ninguém que participa nessa relação. E as minhas relações harmônicas podem ser inquilinismo, quando eu tenho uma relação positiva neutra, então um indivíduo ganha o local para morar e o outro não ganha e nem perde. Ele serve simplesmente de apoio, de suporte ou de moradia para outro, mas ele não está perdendo. Dentro do inquilinismo, nós podemos ter o epifitismo, quando eu falo de plantas, orquídeas e bromélias, que se apoiam no galho de outra para ficar mais alto e conseguir luz solar. Essas plantas epífitas, elas não são parasitas, elas não roubam nutrientes da plantinha que está servindo de suporte. Então, é um caso de epifitismo.
Professora, eu posso chamar o epifitismo de inquilinismo? Pode. Mas na hora de responder uma questão, você tem que olhar se nas alternativas tem epifitismo. Se tiver, preferencialmente se usa epifitismo apenas para plantas epífitas, que são bromélias e orquídeas. Comensalismo. Comensalismo é uma relação que diz respeito à alimentação. Então, um ser está ganhando o seu alimento, o outro não ganha nem perde. O exemplo que nós temos aqui, tubarões e esses peixes aqui, rêmoras, que ficam em volta do tubarão. Vejam, quando um tubarão se alimenta, ele acaba deixando partículas saírem aqui. E essas partículas a rêmora come. Como são partículas que o tubarão não iria comer, ele não está roubando alimento do tubarão, esse peixinho não é parasita do tubarão, ele não prejudica o tubarão. Então, para o tubarão, a relação é neutra. Já para esse peixinho que está conseguindo alimento, a relação é positiva. Forésia. Forésia é uma relação de transporte. Então, um organismo usa o outro como transporte. O carrapicho é que ele está preso aonde? No pelo do animal. Ele não está enganchado na carne desse animal, ele não suga sangue, nada. Esse carrapicho aqui, na verdade, é um vegetal que está utilizando o animal como transporte para fazer uma dispersão de uma forma mais favorável. Mutualismo é uma relação entre organismos de espécies diferentes, aonde os dois ganham. O mutualismo é uma relação obrigatória. Na hora que eu separo os organismos que fazem parte dessa relação, eu tenho, então, o prejuízo ou a morte de um dos indivíduos. E aqui nós temos um outro caso positivo, que é a protocooperação. Protocooperação, os dois indivíduos ganham. A diferença da protocooperação para o mutualismo é que na protocooperação a relação não é obrigatória. Os indivíduos funcionam muito bem separados. Crianças, vou chamar a atenção aqui de vocês. Alguns autores não colocam protocooperação e classificam tudo como mutualismo, independente de ser obrigatório ou não. E aí, professora, quando eu for responder a questão, o que eu faço? Você vai olhar as alternativas que tem e vai julgar com o seguinte critério. Apareceu protocooperação separado de mutualismo, a historinha que conta fala que uma é obrigatória, a outra não é obrigatória, você já sabe que este autor considera relações diferentes. Não aparece protocooperação, aparece mutualismo, não faz distinção de obrigatório e não obrigatório, você já sabe que este autor considera tudo mutualismo. Outro caso de relação ecológica interespecífica, então, entre organismos de diferentes espécies, nós temos aqui agora as desarmônicas. Vejam, desarmônica significa que alguém está sendo prejudicado. Que relações nós temos aqui? Parasitismo. Parasitismo é uma relação positiva, negativa. Positiva porque o parasita, ele consegue nutrientes, consegue abrigo, consegue sobreviver às custas do hospedeiro que está sendo prejudicado, tá? Nesse caso aqui, ó, o hospedeiro ou ele perde nutrientes ou ele perde partes do corpo, então ele está sendo prejudicado pelo parasita. Predação. A predação, eu tenho um indivíduo que é o predador, que vai consumir a presa, então a presa perde, ela perde o quê? Perde a vida, tá? Se eu pedir para vocês diferença de parasitismo e predação, então a gente leva em consideração o consumo, parasitismo consome partes da presa, predação consome a presa inteira. Ao longo da vida, o parasita, ele normalmente não mata a presa, ou quando isso acontece, são poucas presas, poucos hospedeiros ao longo da vida. O predador mata várias presas ao longo da sua vida, porque ele não come uma presa só um dia e fica satisfeito para o resto da vida, tá? Então, vejam que aqui eu tenho uma ação muito grave na dinâmica da população e aqui eu tenho uma ação muito menor. Esclavagismo é quando uma espécie escraviza a outra, quando uma espécie aproveita o trabalho da outra. Então, a espécie que está escravizando, que está se aproveitando do trabalho da outra, ganha. A espécie que está sendo escravizada, que perde, obviamente está perdendo, né? Negativa.
Vejam aqui o caso, né, do chupim, o cuco, e essa outra espécie aqui que está servindo, está trabalhando para o cuco. Então, o cuco vem, coloca os ovinhos dele no ninho do outro e vai embora. Quem cuida do filhote, quem alimenta o filhote é outra espécie. Olha, nós observando aqui, a gente visivelmente vê que esse cuco, esse chupim, ele é muito maior do que essa. Mas essa mãe aqui não percebe. Nasceu no ninho, é filhote dela e ela vai cuidar dele. Temos aqui o amensalismo. Amensalismo é uma relação negativa neutra ou, em alguns casos, pode existir também relação negativa positiva, tá? Então, vejam, o amensalismo é quando eu limito o crescimento do outro, ou ataco o outro, ou mato o outro utilizando substâncias químicas, tá? Então, aqui no caso da maré vermelha, as algas liberam toxinas na alga durante o desenvolvimento dela. Essas toxinas vão matar uma série de animais aquáticos, às vezes mamíferos, às vezes aves, uma série de invertebrados. Vejam, a alga não está caçando esses animais para se alimentar. Não está matando porque é um parasita deles. Não, no ciclo de vida dela, ela libera substâncias químicas. Então, por isso, aqui está negativo, neutro, porque para a alga não está sendo beneficiado nem prejudicado. Ela não percebe isso, para ela é neutro. Agora, em alguns casos, o amensal, o que libera a substância, é beneficiado. Por exemplo, existem plantas que liberam toxinas no solo e embaixo dela não nasce nada. Vejam, quando ela limita o desenvolvimento de outro, ela está sendo beneficiada. Por quê? Porque nesse caso, se não nasce nenhuma outra planta perto, não há competição por alimento, por nutrientes, por água, por luz. Tá? E a espécie que, obviamente, está sendo controlada está perdendo. Então, vejam, amensalismo pode ser negativo, neutro ou negativo, positivo. E aqui nós temos competição e, no caso aqui, interespecífica. Eu tenho espécies diferentes que estão competindo por um recurso. Que recurso é esse? Pode ser alimento, pode ser espaço, tá? Então, quando eu tenho a competição entre indivíduos de espécies diferentes, eu tenho uma competição interespecífica. Lembrando que na competição todo mundo sai perdendo. Ou porque não consegue o recurso total, ou porque se machuca na briga, ou porque gasta energia durante o combate. Então, eu tenho, mesmo aquele que ganhou o recurso, ele não ganhou de uma forma livre de prejuízos. Ecossistemas aquáticos, a gente tem, a grosso modo, duas divisões: água doce, aonde eu tenho menor concentração de sais. Essa minha água doce, ela pode ser um ambiente lótico, aonde eu tenho água correndo, pode ser um ambiente lêntico, aonde existe água parada, e pode ser um ambiente intermediário, onde eu tenho um pouco de correnteza, mas não tanto quanto lótico, e a água fica um pouco parada, mas não tanto quanto lêntico, tá? Na minha água salgada, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês lerem, e eu tenho uma maior concentração de sais. Tanto na água doce quanto na água salgada, existe uma região onde a luz consegue entrar, que é essa região aqui, aonde a gente chama de zona eufótica ou simplesmente zona fótica. Vai depender da turbidez da água, mas se entra a luz, é nessa região que eu vou encontrar os seres fotossintetizantes, porque eles precisam de luz para fotossíntese. Abaixo de onde entra a luz, eu tenho a região afótica, A é negação, então não entra a luz. Eu posso ter nessa região outros seres vivos, mas não aqueles dependentes da luz para fotossíntese, tá certo? Existem, então, os seres planctônicos, que são aqueles que ficam na coluna de água. Eles têm pouca movimentação ativa, mas eles alternam aqui na coluna de água, tanto na água doce quanto na água salgada. Eles são os plâncton. Plâncton pode ser dividido em fitoplâncton, que são os fotossintetizantes, e o zooplâncton, que são os heterotróficos. Nécton são aqueles que nadam ativamente pela coluna de água. Nós temos tanto aqui em ambiente de água doce, quanto em ambiente de água salgada. E bentos são aqueles associados ao substrato. Eles podem ser fixos ou podem ser rastejantes. Existe o fitobentos, que são aqueles seres fotossintetizantes, e os zoobentos, que são os seres heterotróficos. Dinâmica de populações. Então, vejam aqui. Eu tenho
a minha população. Se essa minha população não tivesse nenhum fator limitante, ela cresceria nessa curva em J aqui, representando pela linha negra, tá? Então, vejam, essa linha contínua negra aqui representa o meu potencial biótico, ou seja, se não tivesse problema nenhum, falta de alimento, falta de espaço, falta de água, competição, predação, nenhum evento negativo, essa minha população cresceria utilizando essa curva em J. Entretanto, na natureza, a gente não vê isso acontecendo. A gente vê isso aqui, ó, essa curva em vermelho aqui, essa curva toda vermelhinha, que ela mostra o meu crescimento real. Vejam que ela cresce mais lentamente, é uma curva menos rápida do que o potencial, mas ela ainda está crescendo. Porém, chega um momento onde esse meu crescimento da população atinge a capacidade de suporte do meio, ou seja, o que o meio consegue suportar. Então, essa minha população vai ficar aqui tangenciando o meio. Por quê? Às vezes as condições estão melhores, nascem mais indivíduos. Às vezes as condições estão piores, morrem mais indivíduos e assim vai, tá? Aqui nós temos a resistência do meio. Se eu tiver um meio muito resistente, essa minha curva tende a crescer cada vez de forma mais lenta. Se a minha resistência for menor, essa minha curva se aproxima aqui do crescimento em J. Competição entre espécies. Então, a competição é um fator que vai limitar o desenvolvimento da minha população. Nós já falamos aqui com vocês, né? Então, eu tenho esse experimento que é clássico, utilizando duas espécies de Paramecium, Paramecium aurelia e Paramecium caudatum, aonde foi observado as culturas separadas. Então, em um tubo eu tinha apenas Paramecium aurelia, em outro eu tinha apenas Paramecium caudatum. Então, vocês vejam que a minha curva de desenvolvimento da população cresce, tá? Mas ela não cresce em J, porque eu tenho uma série de fatores limitantes, alimento, espaço, água e assim sucessivamente. Tá? Competição entre os indivíduos da própria espécie. Então, a minha população cresce e depois ela fica tangenciando aqui a capacidade de suporte do meio. Paramecium aurelia, da mesma forma, cresce aqui, a minha curva não é em J, tá? Mas ela cresce aqui o resultado da limitação do meio e depois fica tangenciando a minha capacidade de suporte do meio. Na hora que eu misturo essas duas populações, o que que acontece? Eu percebo claramente, primeiro que Paramecium caudatum, ele ainda continua sendo um melhor competidor, mas vejam como a curva dele ficou bem mais lenta do que quando ele estava sozinho, porque ele teve que entrar num embate, numa competição com uma diferente espécie que era a aurélia. Como ele é o melhor competidor, ele acaba ainda se dando muito bem e fica aqui tangenciando o meio. Já Paramecium aurelia, ele cresce bem lentamente em relação a ele sozinho e a gente percebe que aqui, ó, ele é afetado drasticamente pela competição com a outra espécie e cai a população de Paramecium aurelia ao longo do tempo, mostrando que quando eu tenho duas populações que ocupam nichos ecológicos muito próximos, o melhor competidor acaba se sobressaindo ao pior competidor. Oscilações em uma população. Bom, existem uma série de fatores que limitam a população. Entre eles, nós temos o predador. O predador, ele limita o desenvolvimento da população para que a população não cresça de maneira exagerada, sem controle. Nós temos aqui, ó, as linhas em azul, elas mostram o desenvolvimento da população de lebres ao longo dos anos. E a linha em vermelho, ela mostra o desenvolvimento da população de linces ao longo dos anos. O que que nós observamos? Quando a população de lebres vai crescendo, significa muito alimento disponível para o predador. Então, cresce aqui a população de predadores. Só que essa população de predadores, lembram, um predador é responsável pela morte de várias presas. Então, a população de lebres vai caindo. A população de lebres vai caindo, eu vou ter um afeto direto aqui, ó. Esse efeito aqui nessa minha população de linces. Por quê? A hora que cai o número de presas, eu não tenho presa suficiente para manter os predadores e
ela vai cair necessariamente. Bom, isso aqui vai ocorrer sempre? A gente pode ter outras funções aqui. Por exemplo, se eu observasse a lebre e a vegetação que ela come, eu também teria isso aqui, né? Se eu tenho muito alimento disponível, eu teria a população de lebres crescendo, elas comem muito, danificam a vegetação, diminuem o número de vegetação, então eu teria a queda da população de lebres. A gente pode ver que presas e predadores, herbívoros e vegetais têm essas oscilações aqui, porque eu tenho alguém que está controlando o desenvolvimento da outra população. Sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? É uma variação lenta e gradual nas espécies que ocupam uma determinada área. Então, aqui, ó, no caso, eu tenho a rocha nua, eu não tenho nenhum ser vivo aqui. Aqui eu tenho a chegada de seres vivos, normalmente são organismos pioneiros, muito simples. Eu tenho muitos seres autotróficos que produzem seu alimento, que se reproduzem rapidamente, investem mais em reprodução do que em crescimento. Conforme estes seres vão aqui, ó, degradando a minha rocha matriz, preparando o solo, eu tenho estabelecimento de vegetais com maiores complexidades. Então, eu começo a ter ervas, pequenos arbustos. Conforme eu tenho uma preparação aqui do solo, eu vou tendo a chegada de outros seres, até que eu vou chegar aqui ao clímax, onde eu tenho seres mais complexos, que demoram mais tempo para crescer, porque eles têm um investimento grande em crescimento. E a reprodução deles é lenta. Vejam que a complexidade aqui é muito maior do que aqui. A reprodução aqui é muito rápida, a reprodução aqui é mais lenta. Esse meu ser, ele demora para crescer, mas quando ele cresce, ele tem uma robustez, né, que chama bastante atenção. Aqui no início, eu tenho uma fase que eu chamo de ecese, que é o estabelecimento dos seres. Aqui eu tenho a série, onde eu tenho a substituição, efetivamente, a sucessão ecológica, e aqui eu tenho o clímax, quando eu tenho o estabelecimento das espécies que estão, de fato, tomando conta dessa região. Seres mais complexos, estrategistas K, que investem mais em crescimento do que em reprodução e se estabelecem bem aqui nessa área. Bom, a minha sucessão ecológica, ela tem algumas características. Então, da ecese, passando pela série, chegando aqui ao clímax. O que eu tenho na minha ecese? Aumento da biodiversidade. Então, cada indivíduo que chega, eu tenho um aumento da minha biodiversidade. Como eu tenho aqui uma pouquíssima biodiversidade, porque a priori eu não tinha nada, e aí eu começo a ter espécies chegando, cada espécie nova que chega, eu estou aumentando a biodiversidade. Aqui eu começo a ter as figurinhas repetidas. Então, começa a chegar aqui e já tem aquela espécie. Então, o aumento da biodiversidade aqui vai diminuindo. Até que eu chego no clímax e o aumento da biodiversidade é difícil, porque praticamente todas as espécies já estão aqui. Eu tenho um aumento da biomassa. Na ecese, os seres são mais estrategistas R, investem mais na reprodução, menos em crescimento. No clímax, eu tenho mais estrategistas K. Eles investem mais em crescimento e menos em reprodução. E aqui no meio do caminho eu vou tendo uma substituição. Cada vez eu vou ter menos indivíduos que investem em reprodução e aumentando o número dos indivíduos que investem em crescimento. Então, eu tenho aqui um aumento da minha biomassa. Aqui eu tenho seres de menor porte, aqui eu tenho seres de maior porte. Como eu tenho uma biodiversidade já alta aqui, ou seja, tenho muitas espécies diferentes, eu tenho uma complexidade de teias alimentares. Vários indivíduos, várias ligações de um e outro, um ser interagindo com o outro, se alimentando de outro. Bom, sucessão primária é aquela que ocorre numa região onde antes eu não tinha nada. Então, vejam aqui, por exemplo, uma erupção vulcânica. O vulcão começou a liberar lava. Aqui eu tenho apenas a rocha, a lava sedimentada, solidificada. Com o tempo eu tenho a chegada de vegetação, então primeiro eu tenho seres pioneiros chegando, depois seres mais complexos. Então, quando eu tenho essa sucessão começando onde eu não tinha uma população pré-existente, eu chamo de sucessão primária. A sucessão secundária, ela, por outro lado, ocorre aonde eu já tinha uma comunidade anterior. Então, um exemplo aqui, quando se pega fogo numa área. Eu matei aqui, eu tirei o que tinha de seres vivos aqui. Animais fogem com o fogo, vegetais queimam, né? Animais morrem se eles não conseguem sair ali do fogo. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma sucessão, mas aqui eu não estou num local que não tinha nada. Eu posso ter pego fogo em cima e ter bancos de sementes aqui embaixo. Podem ter restos de raízes aqui que voltem a germinar.
Então, eu vou ter uma comunidade se estabelecendo em cima de algo que já tinha pré-estabelecido, tá? Então, eu tenho aqui, então, uma sucessão secundária. Bom, biomas mundiais. Nós temos uma série de biomas aqui ao redor do planeta. Cada bioma, então, ele tem as suas características. Vamos ver aqui o posicionamento. Florestas tropicais. Normalmente, florestas tropicais ficam aqui, ó, onde eu tenho o Equador, entre trópicos de Câncer e trópicos de Capricórnio. Vocês podem ver aqui, ó, em América Central e em América do Sul, em África, aqui em Ásia e Oceania. Savanas. As savanas são aquelas vegetações onde eu tenho gramíneas e algumas árvores mais esparsas. Eu tenho savanas aqui na América do Sul, tenho savanas nessa região aqui de África, tenho aqui em Oceania. Desertos é uma região onde eu tenho uma limitação grande de água, né? Eu vou ter desertos aqui nessa região da África, aqui também. Aqui, ó, na América do Sul, tem desertos aqui também. Nessa região aqui tem desertos. Percebam que aqui, ó, eu tenho a Amazônia e eu não tenho deserto aqui. Perceberam? Bom, gelo absoluto, né? Aqui para cima. Chaparral é um tipo de vegetação rasteira também, tá? Tem por aqui e por aqui. Campos de regiões temperadas. A gente tem aqui, no caso do Brasil, campos sulinos. Aqui eu tenho campos em América do Norte. Aqui em Ásia, tá? Aqui em Oceania. Na Europa também tem um pouco de campos. Florestas temperadas, eu tenho florestas temperadas aqui em América do Norte, Europa, aqui em Ásia. Taigas são esses azuizinhos aqui, tá? Então, por aqui em Ásia e Europa e aqui América do Norte. E as tundras, né? Ártica e alpina, a gente tem para cá, ó. Então, em Ásia, Europa, América do Norte. Como ocorre a distribuição dos biomas no planeta? Então, aqui eu tenho ambientes quentes, vou reduzindo a temperatura até chegar em áreas polares que são muito frias. E aqui, ó, eu estou vendo a umidade. Então, muita umidade, redução da precipitação até chegar em ambientes secos. Se eu penso no deserto, então, ó, ambiente quente e seco, eu tenho os desertos, tá? Ambiente com um pouco mais frio, mas ainda seco, eu tenho desertos temperados. Aqui, ó, muita umidade e muito quente, floresta pluvial. Aqui em cima, ó, baixa temperatura, mais frio e aí também, ó, mais seco. Então, eu vou ter a minha região polar, a minha tundra ali e assim sucessivamente, tá? Eu posso observar todos os ambientes com relação à temperatura e à umidade. Tundra, qual é a característica de tundra? Eu tenho um clima muito frio, tá? Localização de 60 graus, 80 graus norte, mais ou menos. Eu tenho apenas 3 meses de verão, né? E o meu subsolo, como as temperaturas são muito baixas, tem aquilo que eu chamo de permafrost, ou seja, eu tenho um solo que é permanentemente congelado, tá? Baixa biodiversidade aqui na tundra. De vegetação, eu tenho poucas espécies e essas poucas espécies são muito abundantes, né? Tenho muitos musgos, líquens vivendo por aqui. Com relação à fauna, eu tenho muita fauna migratória, né? E aí posso ter esse tipo de animal aqui, esses caribus e tal, mas geralmente eu tenho muitos animais migratórios aqui. Com relação à taiga, também pode ser chamada de floresta de gimnospermas ou de coníferas. Eu também tenho um clima mais para frio, né, seco e frio. As temperaturas podem chegar a menos 50 graus, os verões são curtos. O solo é raso, com poucos nutrientes, né? Normalmente essas coníferas aqui deixam as folhas cair e eu tenho aquela camada de folhas aciculadas revestindo aqui o solo. As folhas têm pequeno tamanho por conta justamente desse clima muito frio. No caso da minha fauna,
Eu posso ter animais migratórios também, mas eu tenho muitos animais resistentes. Lobos, ursos, lebres vivem aqui nessa área. Floresta temperada. Então, eu tenho muitas plantas que são caducas, ou seja, as folhas caem. Então, essa visualização de folhas aqui geralmente é bem comum. Aonde eu tenho essas florestas? Eu tenho, então, na Ásia, tenho na Europa, nos Estados Unidos, eu tenho esse tipo de floresta temperada. Geralmente as estações são bem definidas, a gente consegue ver essas estações claramente, né? Primavera, verão, outono e inverno. Com relação a árvores, eu tenho árvores geralmente bem altas, bem robustas, muitos carvalhos, nogueiras ali presentes. Tem uma série de animais associados, então javalis, esquilos, raposas, tem uma grande diversidade de animais aqui vivendo nas florestas temperadas. Florestas tropicais, então, olha a densidade da vegetação. Normalmente eu tenho muita água associada aqui às florestas tropicais. São ambientes muito úmidos, pluviosidade alta, ambiente com temperaturas mais altas. Então elas ficam ali entre os trópicos, próximo ali do Equador, né? Equador para um trópico para outro. Tem geralmente esse dossel bem fechado, diversidade enorme de vegetação, eu tenho alta diversidade de vegetação. Costuma ocorrer aqui diferentes estratos vegetais, então bosque, subbosque, dossel, aonde eu tenho grande quantidade de tipos de animais aproveitando esse dossel. Variedade, diversidade de animais acompanhando essa diversidade de vegetais, então diversidade de aves, de animais aquáticos, animais terrestres, grandes mamíferos vivendo aqui, invertebrados em grande quantidade vivendo nas florestas tropicais. Em savanas, o que chama a atenção da savana é árvores esparsas, então eu tenho esse espaçamento grande entre as árvores e o solo coberto por uma grande quantidade de gramíneas, tá? Eu tenho savanas tanto na América do Sul, quanto na África, quanto na Oceania. Normalmente eu tenho um ambiente sazonal muito marcado, períodos de chuva e períodos de seca, tá? A vegetação vai variar muito do tipo de savana, tá? A nossa savana, que é o cerrado, é bem diferente das savanas africanas, que é bem diferente das savanas lá da Oceania. Mas nós temos normalmente animais que não são muito peludos, no caso de mamíferos, são animais que normalmente estão acostumados a correr, já que eu não tenho tanta vegetação aqui, árvores, né? Vegetação lenhosa para atrapalhar o deslocamento desses animais. Em campos, então, característica de campos é que eu tenho basicamente um único estrato. Eu posso ter árvores, mas elas são muito mais espaçadas do que savanas, né? O tipo de gramínea vai depender do tipo de campo aonde eu estou falando. Eu tenho campos lá em América do Norte, tenho campos na América do Sul, tenho campos em Europa, em Ásia, um pouco em África também, tá? E em Oceania. Tá? Então, o que chama a atenção é essa característica aqui dessas herbáceas aqui presentes. Bom, desertos, então, claramente é uma região que é adaptada ao clima seco. Eu tenho uma baixa pluviosidade e temperaturas altas, então eu vou ter a vegetação que vai estar adaptada a essa seca. É uma vegetação que tem normalmente folhas reduzidas, muita cera em cima dela para evitar a perda de água. Geralmente tem órgãos que vão manter água abaixo do solo. Eu tenho uma grande presença de cactáceas, onde eu tenho muitos espinhos e poucas folhas. Animais ativos durante a noite, geralmente do dia eles estão escondidos, que tem uma reabsorção de água muito grande, quer seja uma urina muito densa, muito concentrada, porque eu tenho reabsorção de água para poder viver nesse ambiente bem seco, ok? Eu vou encontrar desertos em algumas regiões da América do Norte. Na América do Sul para baixo, a gente tem o Atacama, tem desertos em África e em Ásia e lá em Oceania. Bom, alunos, era isso que nós tínhamos a falar com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Até logo!